Militância. Espiritualidade versus fanatismo. A escolha fundamental, o Globo, 12 de agosto de 2000. Para o cristianismo, o judaísmo, o islamismo e todas as tradições espirituais do mundo, cada vida humana tem um propósito, um sentido, que permanece amplamente invisível às pessoas em torno, que para o próprio indivíduo só se revela aos poucos e que só se esclarecerá por completo quando essa vida, uma vez encerrada, puder ser medida na escala da suprema perfeição, da suprema sabedoria, da suprema santidade. Essa escala é essencialmente a mesma para todas as épocas e lugares e se torna conhecida pelos exemplos dos santos e profetas. No cristianismo, o exemplo do próprio Deus encarnado. O problema humano fundamental é descobrir o meio de cada um se aproximar desse ideal unitário através da variedade de suas expressões simbólicas e doutrinais, bem como das contradições e mutações da vida mesma. Para as modernas ideologias revolucionárias, a vida individual não tem nenhum sentido e só adquire algum na medida da sua participação na luta pela sociedade futura. É a consecução desse objetivo que servirá de medida para a avaliação dos atos individuais. Atingida a meta, tudo o que tem concorrido para apressá-la, mesmo o pecado, a fraude, o crime e o genocídio, será resgatado na unidade do sentido final e, portanto, considerado bom. O que contribua para atrasá-la será mal. O mal e o bem resumem-se em última análise no reacionário e no progressista. No entanto, como não há prazo predeterminado para o desenlace salvador, o apressar e o atrasar têm sentidos ambíguos, que se alternam conforme as contradições do movimento histórico. Um déspota, um tirano, o suprassumo do reacionarismo para seus contemporâneos pode se tornar retroativamente progressista caso se descubra que contribuiu, malgré lui, para acelerar um processo que desconhecia por completo. Numa outra fase, o julgamento pode inverter-se conforme as novas interpretações de atraso e aceleração pertinentes no momento. Luís XIV, Ivan o Terrível, Robespierre ou Stalin já passaram várias vezes do céu para o inferno e vice-versa. Os modelos de conduta do homem espiritual formam um panteão estável, um patrimônio civilizacional adquirido, onde cada indivíduo pode buscar a inspiração que o habilite a agir bem, independentemente das convicções reinantes na sua época e no seu meio, ao passo que os modelos do revolucionário são entidades móveis que nada valem sem a aprovação do consenso contemporâneo. Joana d'Arc e Francisco de Assis puderam ser santos contra a autoridade coletiva, mas ninguém pode fazer a revolução contra o consenso revolucionário. Na perspectiva espiritual, a meta da existência é cada um buscar sua perfeição na vida de agora, fazendo bem a pessoas de carne e osso que podem lhe responder e julgá-lo, dizendo se foi um bem de verdade ou um falso bem que só lhes trouxe o mal. Na ótica revolucionária, o que importa é transformar o mundo e beneficiar as gerações futuras, pouco importando o mal que isto custa à geração atual. O destinatário do bem está, portanto, ausente e não pode julgá-lo, exceto através de seus autonomeados representantes, que são precisamente aqueles mesmos autonomeados benfeitores. Na visão tradicional, os exemplos de perfeição são muitos, e a sua conduta está meticulosamente registrada nos livros sacros e nos depoimentos dos crentes. Já a sociedade perfeita nunca existiu, e o único modelo à nossa disposição é uma hipótese futura, cuja descrição idealizada é em geral muito vaga e alegórica, quando não completamente evasiva. Tudo que sobe converge, dizia Teilhard de Chardin. O estudo das religiões comparadas mostra profunda unidade e coerência das grandes tradições no que diz respeito às virtudes essenciais. Por isso, os profetas judeus são modelos de perfeição para os cristãos, os sábios hindus para os muçulmanos e assim por diante. Já na esfera revolucionária, quanto mais um homem encarne a sua própria ideologia com perfeição, como Lenin e Stalin, Hitler e Mussolini, tanto mais ele se torna odioso e abominável aos seguidores de outros partidos. No máximo, pode haver entre eles a mútua admiração invejosa de quem desejaria apropriar-se dos talentos do inimigo para mais facilmente poder destruí-lo. Não há virtude fora da fidelidade partidária. As virtudes do homem espiritual são explícitas e definidas, têm um conteúdo conceitual identificável, piedade, generosidade, sinceridade, etc. As do revolucionário são ocasionais, utilitárias e instrumentais. Na terminologia de Max Scheler, a ética do religioso é material, visa a condutas e atos específicos. A do revolucionário é formal, reduz-se a uma equação genérica de fins e meios. Por isso, o homem espiritual, conhecendo o conceito da conduta certa, pode se guiar a si mesmo, fazendo o bem de acordo com a sua consciência, sem ter de seguir ninguém. Já o revolucionário só pode estar na conduta certa, quando age de acordo com a linha justa do movimento revolucionário, tal como esta é formulada a cada etapa pela liderança e pelas assembleias. A possibilidade de conduta independente é aí nula e autocontraditória.
Não existe a mínima possibilidade de acordo entre as éticas das grandes tradições espirituais e a mentalidade revolucionária de qualquer espécie que seja. Um dia cada homem terá de escolher. Aqueles que escamoteiam a fatalidade inescapável dessa escolha, buscando embelezar as ideologias revolucionárias com frases copiadas das tradições espirituais, fazem isso porque na verdade já escolheram. Como dizia Simone Weil, W-E-I-L, estar no inferno é imaginar por engano que está no céu. Psicologia do Fanatismo, Jornal da Tarde, 21 de novembro de 2002. Viktor Frankl descrevia o fanático por dois traços essenciais: a absorção da individualidade na ideologia coletiva e o desprezo pela individualidade alheia. Individualidade é a combinação singular de fatores que faz de cada ser humano um exemplar único e insubstituível. Há individualidades mais e menos diferenciadas. Quanto mais diferenciadas, menos podem ser reduzidas a tipicidades gerais e mais requerem a intuição compreensiva da sua fórmula pessoal. Isso se observa mais nitidamente na obra dos grandes artistas e filósofos, para não falar dos santos e profetas. É só de maneira parcial e deficiente que a personalidade criadora se enquadra em categorias gerais, como estilo de época, ideologia de classe, etc., que os cientistas sociais inventaram para falar de médias humanas indistintas, mas que o estudioso medíocre insiste em aplicar como camisas de força a tudo que vai além da média. Nessa insistência já se manifesta em forma disfarçada e socialmente prestigiosa o fanatismo definido por Frankl. Boa parte da ciência social de hoje não é senão o recorte das individualidades segundo a medida da mediocridade padrão. Antônio Gramsci, que limitava o papel dos seres humanos ao de agentes ou pacientes da luta de classes, excluindo os incatalogáveis como aberrações ou como os resíduos arqueológicos de etapas anteriores da mesma luta, foi nesse sentido um gênio da mediocridade e um codificador mor do fanatismo. A palavra fanático aplicada ao fundador do PCI parecerá insultuosa e inaceitável aos que, como bons medíocres, só entendem fanatismo na acepção vulgar e quantitativa da exaltação frenética. O verdadeiro fanatismo, ao contrário, é inteiramente compatível com a serenidade do tom e enverga, não raro, convincentes sinais de moderação. O fanático não precisa ser irritadiço, nervoso ou hidrófobo. Apenas está tão afinado com a ideologia coletiva que ela basta como canal para a expressão de seus sentimentos, vivências e aspirações, sem nada sobrar daquele hiato, daquele abismo que um homem diferenciado vê abrir-se com frequência entre seu mundo interior e o universo em torno. Ele pensa e sente com partido, ama e odeia com partido, quer com partido e age com partido. Tudo que o seu ser escape dessa bitola é desimportante ou doente. Nossa época e nosso país acrescentaram a isso um trejeito grotesco que assinala a última rendição da alma. Um militante enxerta a sigla da agremiação no seu nome de batismo, tornando-se Joãozinho do PT, Mariazinha do PT. Nem o velho partidão chegou a tanto. A filiação partidária já não é a simples aprovação crítica e condicional que a personalidade autônoma dá a certas ideias políticas. Tornou-se o fator estruturante e a essência vivificadora da personalidade, mesma que sem ela tombaria como um saco vazio. A função nomeante e definidora, antes reservada às famílias, às profissões e às regras, cabe agora ao partido. Ao mesmo tempo, a filiação dá ao fanático uma localização e um ponto de apoio no espaço externo. Pela ideologia coletiva, ele se integra tão bem no mundo que nunca se sente isolado e estranho, senão pelo curto intervalo de tempo necessário a reconquistar o sentido da sua missão partidária e de seu lugar na história, jogando fora com desprezo um momento de morbidez. Jamais deslocado nesse mundo, ele não aspira a nenhum transmundo, senão sob a forma de um futuro cronológico a ser realizado neste mesmo plano de existência. Nada o arraiga mais profundamente na temporalidade no histórico do que sua rejeição do presente contra o qual brada. Um outro mundo é possível, querendo dizer precisamente que se trata deste mesmo mundo, tão logo subjugado pelo seu partido. Kant, com ironia involuntária, denominava o espírito da revolução sabedoria mundana. A compreensão do infinito no finito não poderia ser mais explícita do que no verso do poeta comunista Paul Eluard. Há outros mundos, mas estão neste. Não poderia? Poderia. Gramsci já pregoava a total mundanização do pensamento. O fanático, nesse sentido, é desprovido daquela solidão, daquela profundidade, daquela tridimensionalidade próprias dos que estão no mundo, mas que não são do mundo. Ele, ao contrário, pode não estar no mundo, mas com toda a intensidade do seu ser, é do mundo. Num próximo artigo mostrarei como isso torna o fanático incapaz de perceber a individualidade alheia. Ainda o fanatismo. Jornal da Tarde, 5 de dezembro de 2002. O segundo traço da personalidade fanática assinalada por Viktor Frankl é o desprezo pela individualidade alheia.
A estrutura da individualidade manifesta-se, antes de tudo, como hierarquia de metas vitais, diversa em cada ser humano. O que é essencial para um ser, para um, é secundário para outro. Mas todas as metas refletem, de algum modo, algum valor universal que pode ser reconhecido e apreciado por quem não as compartilhe. Não quero necessariamente para mim o que você quer para você, mas reconheço que querê-lo é bom para você. O homem que deseja a riqueza aprecia o que busca o conhecimento. Este respeita o que busca a perfeição artística, a felicidade no casamento, o sucesso político, etc. O mesmo homem pode, de modo simultâneo ou sucessivo, perseguir objetivos diversos, cada um deles traduzindo na situação do momento os mesmos valores de base. Para o fanático, só há um objetivo autêntico, as metas do seu partido ou seita. As outras nada valem em si mesmas, tornando-se boas ou más conforme se ajustem ou se afastem daquelas. Digamos, por exemplo, a caridade. Para quem a cultue, é por si a meta, o valor e o critério supremo das ações. Para o esquerdista fanático, é um símbolo inócuo, que adquire valor positivo ou negativo conforme seu uso político. No momento pode ser condenada como ilusão individualista burguesa, no outro enaltecida como virtude máxima do cidadão, conforme aparece como alternativa autônoma ou como prática social integrada na estratégia de esquerda, como acontece com a campanha do Betinho. Se, no entanto, você insiste em reafirmar seus próprios critérios, independentemente do serviço ou desserviço que prestem às metas políticas que ele tem em vista, o fanático tende a ignorar você como irrelevante ou enquadrá-lo como inimigo. Reconhecer seus objetivos vitais como independentes. Isto não. Nunca. Esse reconhecimento equivaleria a fazer do sacro-santo ideal político que cultua um simples valor vital, entre outros, e isto é precisamente o que não pode admitir de jeito nenhum. Daí que ele seja incapaz de compreender os outros nos próprios termos deles. Ele tem de traduzi-los na linguagem do seu próprio ideal, isto é, reduzi-los a amigos ou inimigos do partido e julgá-los em função disso, por menos que caibam nesse molde pré-fabricado. Eric Wegelin, quando jovem, não era a favor nem contra o racismo, era a favor da ciência histórica. Estudou a história da ideologia racista e, tendo concluído que não tinha nada a ver com a realidade biológica das raças, publicou essa conclusão no livro. Mas para os nazistas, a ciência histórica não era um critério autônomo admissível. A história tinha de ser a favor do partido ou contra ele. No dia seguinte, a Gestapo estava no encalço de Eric Wegelin. Boris Pasternak não era a favor nem contra o socialismo. Era a favor da boa poesia lírica, da expressão genuína dos sentimentos humanos. Mas para o fanático socialista, isso não vale como critério autônomo. A poesia lírica, se não serve ao socialismo, serve aos inimigos do socialismo. Pasternak foi condenado à prisão como inimigo do Estado soviético. O que o fanático nega aos demais seres humanos é o direito de definir-se nos seus próprios termos, de explicar-se segundo nas próprias categorias. Só valem os termos dele, as categorias do pensamento partidário. Para ele, em suma, você não existe como indivíduo real e independente. Só existe como tipo, amigo ou inimigo. Uma vez definido como inimigo, você se torna para todos os fins idêntico e indiscernível de todos os demais inimigos, por mais estranhos e repelentes que você próprio os julgue. Eu, por exemplo, já fui catalogado pelos esquerdistas como parceiro ideológico do Sr. Lyndon LaRouche, que, por sua vez, me considera um porta-voz de tudo o que ele abomina. Haverá como explicar a ele ou a eles que não tenham nada a ver com isso? As intenções pessoais da vítima aí desaparecem por completo. Se, por exemplo, você é contra o socialismo por motivos morais e filosóficos que nada tem a ver com o interesse das classes dominantes, que o socialista diz combater, pouco importa. Para ele, você é um ideólogo das classes dominantes. E se você responde o que está em jogo para você é algo de completamente diverso, nem lhe dá ouvidos. Você já está catalogado e catalogá-lo é o máximo de gentileza que ele pode conceder a alguém que, aos olhos dele, só serve precisamente para isso. 2. Modelos versus condutas. Causas sagradas. Diário do Comércio, 17 de janeiro de 2012. É um impulso natural do ser humano evadir-se da estreiteza da rotina pessoal e familiar para aventurar-se no universo mais amplo da história, onde sente que sua vida se transcende e adquire um sentido superior. A maneira mais banal e tosca de fazer isso, acessível até os medíocres, incapazes e pilantras, é a militância no partido ou numa causa, isto é, em algum egoísmo grupal embelezado de palavras pomposas como liberdade, igualdade, justiça, patriotismo, moralidade ou direitos humanos. Essas palavras podem representar algum valor substantivo, mas não quando o indivíduo adquire delas todo o valor que possa ter, em vez de preenchê-las com sua própria substância pessoal. A mais criminosa ilusão da modernidade foi persuadir os homens de que podem enobrecer-se mediante a identificação com uma causa, quando na verdade todas as causas, enquanto nomes de valores abstratos, só adquirem valor concreto pela nobreza dos homens que a representam. O fundo da degradação se atinge quando algumas causas são tão valorizadas que parecem infundir virtudes automaticamente em qualquer vagabundo, farsante ou bandido que consista em representá-las.
A palavra mesma virtude provém do latim vir, viri, que significa varão, designando que é qualidade própria do ser humano individual e não de ideias gerais abstratas, por mais lindos e atraentes que soem os seus nomes. Não há maior evidência disso do que o próprio cristianismo, o qual antes de ser um movimento, uma causa, uma instituição ou mesmo uma doutrina, foi uma pessoa de carne e osso, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual e unicamente da qual todo o que veio depois da história da Igreja adquire qualquer validação que possa aspirar. Quando tomada como medida máxima ou única de aferição do bem e do mal, a causa adquire o prestígio das coisas sagradas e se torna objeto de alienação idolátrica. Ora, em maior ou menor medida, isso acontece com absolutamente todas as causas políticas, sociais e econômicas do mundo moderno, sem exceção. O comunismo, o fascismo, o feminismo, a negritude, o movimento gay, às vezes o próprio liberalismo, ou em escala menor e local, o petismo, não admitem virtude maior que a de aderir à sua causa, nem pecado mais hediondo que o de combatê-la. Para os militantes, bom é quem está do seu lado, mal quem está contra. É um julgamento de última instância, contra o qual não se pode alegar, nem como atenuante, qualquer valor mais universal encarnado numa pessoa concreta. Embora todos esses movimentos sejam historicamente localizados, não fazendo sentido fora de um estrito limite cronológico, os julgamentos morais baseados neles vêm com uma pretensão de universalidade atemporal, abolindo até mesmo o senso da relatividade cultural. Para as feministas, em Hades, a autoridade do macho é odiosa em qualquer época, mesmo naquelas em que a dureza das condições econômicas, os perigos naturais e a ameaça das guerras constantes tornavam impensável qualquer veleidade de igualitarismo sexual. Mais ainda, o esforço desenvolvido em público a favor da causa é um critério tão absoluto e definitivo de julgamento que, uma vez atendido, dispensa o indivíduo de praticar na sua vida pessoal de próprias virtudes que o movimento diz representar. Alegar, por exemplo, que Karl Marx instaurou em casa a mais rígida discriminação de classe, excluindo da mesa da família o filho ilegítimo que tivera com a empregada, é considerar um mero argumento ad hominem, que nada prova contra o valor excelso da causa marxista. Do mesmo modo, o Sr. Louis Mott é louvado pelo seu combate em favor do casamento gay, embora se gabe de ter ido para a cama com mais de 500 homens. Isto é, de não ter o mínimo respeito pela instituição do casamento, seja hétero, seja homo. Mutatis mutandis, as mais óbvias virtudes pessoais do adversário tornam-se irrelevantes ou desprezíveis em comparação com o fato de que ele está do lado errado. Moralmente falando, Francisco Franco, Charles de Gaulle ou Humberto Castelo Branco, homens de uma idoneidade pessoal exemplar, foram infinitamente superiores a Fidel Castro ou Che Guevara, assassinos em série de seus próprios amigos. E isto para não falar de Mao Tse-tung, estuprador compulsivo. Mas qual comunista admitiria enxergar nesse detalhe um sinal, mesmo longínquo, de que a nobreza da causa que defende talvez não seja tão absoluta quanto lhe parece? Mesmo as virtudes dos mártires e dos santos nada significam em comparação com o alto cargo no partido. Quando digo que esse fenômeno traduz a sacralização do contingente e do provisório, não estou fazendo figura de linguagem. Mircea Eliade, e na esteira dele, praticamente todos os historiadores da religião definem o sagrado como tudo aquilo a que se atribui um valor último, uma autoridade julgadora, soberana e insuperável, imune por sua vez a todo julgamento. Na medida que tomam a adesão ou rejeição à sua causa como critério derradeiro e irrecorrível de julgamento das condutas humanas, os movimentos a que me referi acima se tornam caricaturas grotescas da religião e da moralidade, e por sua simples existência já produzem degradação moral da espécie humana ao nível da simples criminalidade politicamente oportuna. O Paradoxo Esquerdista, Diário do Comércio, 7 de agosto de 2006. Vivenciar conscientemente o tempo histórico em que transcorre a nossa existência é um privilégio, um dever e um direito da inteligência individual, que não alcança sua plenitude senão absorvendo e integrando as tensões e mutações do ambiente maior em torno. Desde o início do século XX, esse direito foi negado a várias gerações de seres humanos, induzidos a viver uma história fictícia no mundo paralelo das militâncias ideológicas e a atravessar a existência em pleno estado de ignorância quanto aos fatores reais que determinaram o seu destino. A ilusão socialista não consiste somente num erro de previsão quanto aos objetivos finais. Se fosse assim, seria apenas o final trágico de existências nobres. Mas a expectativa falsa quanto ao futuro já falsifica a vida presente. Ela perpassa toda a biografia de cada militante, tingindo de farsa e auto-engano cada um de seus atos e pensamentos, mesmo os mais íntimos, pessoais e aparentemente alheios à luta política. É só estudar as vidas de Marx, de Lenin, de Stalin, de Mao, de Che Guevara, de Fidel Castro, de Yasser Arafat, ou de seus acólitos intelectuais, os Sartres, Brechts, Althusser e tutti quanti, para entender de que estou falando cada um desses homens que tiveram nas mãos os destinos de milhões de pessoas,
foi um deficiente emocional, cronicamente imaturo, incapaz de criar uma família, de arcar com uma responsabilidade econômica ou de manter relações pessoais normais com quem quer que fosse. Em compensação do aborto moral de suas vidas, criaram a idealização pomposa do revolucionário, isto é, deles próprios, como a encarnação de um tipo superior de humanidade, adornando com um toque de estética kitsch, K-I-T-S-C-H, a mentira existencial total. Eles não são personagens de tragédia. A regra essencial da tragédia é a ausência de culpa. O herói trágico não pode estar abaixo das circunstâncias, não pode ser um perverso, um fraco, um idiota incapaz de arcar com a própria vida. Ele fracassa porque entra em choque com as exigências superiores de uma ordem cósmica invisível. Seu único delito é não ser nobre humano, não é ser sobre-humano, numa situação que lhe impõe desafios sobre-humanos. Mas perceber a falácia intrínseca da promessa socialista não é um desafio sobre-humano. É um dever elementar de qualquer inteligência média que se dispõe a examinar o assunto objetivamente. Aqueles que fogem a esse exame, transferindo a partidos, a movimentos ou a opinião pública as responsabilidades da sua consciência individual, renunciam ipso facto à dignidade da inteligência e se consagram uma luta obstinada e fútil contra a estrutura da realidade. Vai nisso uma mistura de vaidade adolescente, de revolta gnóstica e daquele orgulho satânico que é a compensação quase automática da covardia existencial. Tudo isso é lamentável, mas não é trágico. É grotesco. Não há tragédia. No fracasso do socialismo, há apenas uma palhaçada sangrenta. O modelo dos líderes e dos ídolos intelectuais é repetido em série ilimitada nas vidas de militantes, simpatizantes e companheiros de viagem, acabando por espalhar-se entre o público geral. O rancor sem fim contra pais e mães, a destruição da unidade familiar, o ódio às exigências morais das tradições religiosas, a busca desesperada de sensações por meio do consumo de drogas, a reivindicação pueril do direito ao prazer, a transformação do erotismo numa escalada de exigências egolátricas que começa no protesto feminista e culmina na apologia aberta da pedofilia e do incesto, a disseminação de técnicas pedagógicas que estimulam a delinquência infanto-juvenil, tudo isso é a projeção ampliada do estilo de vida dos grandes revolucionários, espraiada no tecido da sociedade a ponto de já não reconhecer-se como tal, e transfigurada num sistema de obrigações éticas, base de julgamentos, acusações, cobranças e chantagens. O fundo de tudo é o ódio à realidade, a recusa de arcar com o peso da existência, o sonho gnóstico de transfigurar a ordem das coisas por meio da exaltação psicótica e de truques mágicos como a reforma do vocabulário. Não espanta que a política produzida por essas pessoas seja uma contradição viva, uma imensa engenhoca entrópica que cresce por meio de autodestruição e se inebria de vanglória da contemplação das próprias derrotas. Nenhuma exploração capitalista, por mais selvagem que a rotulassem, conseguiu matar de fome multidões tão vastas quanto as que pereceram durante a estatização da agricultura na União Soviética, o grande salto para frente de Mao Tse-tung, ou os experimentos socialistas em vários países da África. A luta contra a miséria continua sendo o principal pretexto moral do socialismo, mas a verdade é que a maior contribuição do socialismo à vitória nessa luta seria simplesmente cessar de existir. Do mesmo modo, o protesto inflamado contra qualquer violência antissocialista é um persistente leitmotiv, L-E-I-T-M-O-T-I-V, do discurso de esquerda, mas nenhum regime direitista jamais matou, prendeu ou torturou tantos militantes esquerdistas quanto Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot ou Fidel Castro. É uma simples questão de fazer as contas. Se os socialistas tivessem um pingo de respeito por seus próprios direitos humanos, voltariam para suas casas e deixariam que a boa e velha democracia burguesa os protegesse contra a tentação suicida de implantar o socialismo. Do mesmo modo, quando os esquerdistas começam a falar em paz, a prudência recomendaria que começassem a estocar comida no porão para a próxima guerra em que seus líderes os estão metendo naquele mesmo momento. O movimento pacifista encabeçado pelos partidos comunistas da Europa nos anos 30 foi um truque concebido por Stalin para dar tempo à Alemanha de se rearmar com a ajuda soviética e destruir a ordem burguesa do velho mundo. Milhões de franceses idiotas gritaram em passeatas e agitaram bandeirinhas brancas sem saber que isso era o passaporte para o matadouro. Os tratados que, atendendo ao clamor de uma geração inteira de jovens enragés, puseram fim aos combates no Vietnã em 1972, deram um salvo-conduto para que os comunistas invadissem o Vietnã do Sul e o vizinho Camboja e matassem aí 3 milhões de civis, 4 vezes o número total de vítimas civis e militares da guerra. Enganam-se aqueles que enxergam na novilíngua, Newspeak de George Orwell, apenas um truque publicitário concebido por líderes maquiavélicos para induzir militantes estúpidos a aceitar a guerra como paz, a tirania como liberdade.
Esses líderes maquiavélicos não têm nenhum controle sobre o processo que, com raras e inevitáveis exceções, termina por arrastá-los e destruí-los no meio de suas vítimas. O paradoxo autodestrutivo está no centro de cada alma militante, porque está na raiz mesma do movimento socialista, que nasce da aspiração gnóstica à supressão do mundo físico, e se condensa na proclamação absurda de Hegel: o ser na sua indeterminação é o nada. Uma confusão patética entre discurso e existência destinada a ter as mais monstruosas consequências intelectuais e históricas. O puro newspeak já marca sua presença ostensiva na forma de Engels. A liberdade é o reconhecimento da necessidade, que inspirou tantas autoacusações falsas nos processos de Moscou e cujo sentido último de ironia verdadeiramente demoníaca aparece com nitidez fulgurante no comentário de Bertolt Brecht. Se eram inocentes, mais ainda mereciam ser condenados. Brecht, aliás, foi aquele mesmo que resumiu com cinismo exemplar a essência da moral socialista: mentir em favor da verdade. Experimente fazer isso e, é claro, você nunca mais vai parar de mentir. Algumas regras usuais do leninismo ilustram esse cinismo na prática diária: fomentar a corrupção e denunciá-la, e acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Resumem as mil maravilhas da história do nosso PT, que cresceu pelo discurso de acusação moralista, ao mesmo tempo que montava uma máquina de corrupção de dimensões faraônicas, perto da qual os velhos políticos ladrões começam a parecer meninos de escola culpados de roubar chicletes. Era inevitável que, com o tempo, a forma mente autonegativa do movimento esquerdista se cristalizasse numa fórmula estratégica simples e ingênua, até que, por sua simploriedade, mesma fosse de aplicação fácil e lucrativa, reprodutível em escala mundial por simples automatismo. Essa estratégia, cujo nome é hoje proclamado abertamente pelo Sr. Hugo Chávez, é a guerra assimétrica. Ele consiste, como explica Jacques Bolt, em a guerra assimétrica, ou... O que significa isso aqui? Tem um nome bem grande aqui. La guerra assimétrica ou la. D-E-F-A-I-T-E, espaço, D-U, espaço, V-A-I-N-Q-U-E-U-R, em transformar as derrotas militares em vitórias políticas por meio de um ardil psicológico. Outorgar a um dos lados, sob pretextos edificantes, o direito incondicional a todos os crimes, a todas as brutalidades, a todas as baixezas, e desarmar o outro por meio de cobranças morais paralisantes. O que nem os praticantes, nem os colaboradores passivos, nem as vítimas desse ardil parecem perceber, é que ele traz em si a prova definitiva de superioridade moral do adversário, no mesmo momento em que acusa seus supostos crimes e iniquidades. É claro, se o acusado não fosse moralmente sensível, consciencioso e escrupuloso, seria impossível inibi-lo mediante o apelo a seus deveres éticos. E se o acusador fosse, por sua vez, aberto a esses mesmos deveres no plano da sua própria conduta, se sentiria igualmente travado por escrúpulos e não haveria simetria nenhuma. É justamente o fato de dispensar-se das obrigações morais exigidas do inimigo que dá ao praticante da guerra assimétrica a vantagem estratégica da sua posição. É essencial para o sucesso desse ardil que o discurso de acusação seja feito sempre pelo culpado contra o inocente, pelo criminoso contra a vítima. O público e a totalidade dos colaboradores passivos usados como caixas de ressonância do moralismo indignado nem de longe se dão conta disso, mas o fato é que quanto mais veemente a acusação, maior a malícia do acusador e mais irrefutável a prova de seus crimes. A assimetria consiste precisamente nisso. Um exemplo didático escolhido da guerra entre Israel e o Hezbollah aparece no contraste entre as atitudes dos dois lados no que diz respeito às vítimas civis. Enquanto na mídia ocidental os israelenses são condenados como monstros porque mataram acidentalmente 30 civis num bombardeio, em países islâmicos as matanças deliberadas de civis israelenses pelos mísseis de Hezbollah são comemoradas como atos meritórios. Se o leitor duvida, veja o documentário em http://pmw.org.il/bullletins underline A maiúsculo UG minúsculos 2006.htm hashtag B020806. Os terroristas sabem que as nações ditas infiéis, pecadoras, têm sentimentos morais, enquanto eles próprios, os santos, os eleitos, não têm nenhum e não precisam ter nenhum. Sua moral consiste apenas na glorificação descarada dos próprios crimes, e é ela que lhes dá a vitória na guerra assimétrica. Outros exemplos ainda mais eloquentes estão nas fotos que ilustram esta página. Tiradas numa passeata de militantes palestinos em Londres, foram enviadas pela escritora Bella Joseph,
Jozef, uma judia brasileira residente na Inglaterra. Há amigos seus em várias partes do mundo e vieram parar na minha caixa postal. Enquanto na própria comunidade judaica muitos se sentiam inibidos de desejar em público a vitória de Israel, preferindo fazer discursos tímidos e genéricos em favor da paz, elas mostram a verdadeira face da ideologia radical islâmica que a mídia ocidental, colaborando na guerra assimétrica, esconde para dar feições mais humanas aos terroristas e criar, no mínimo, uma impressão enganosa de equivalência moral. As inscrições nestes cartazes dizem tudo. O que o outro mundo possível promete conscientemente à humanidade sob os pretextos mais sublimes é um novo holocausto, de proporções colossais e a liquidação de tudo que conhecemos como liberdade e direitos humanos. A autoridade religiosa do mal. Diário do Comércio, 29 de janeiro de 2007. Neste momento, a diretoria da PETA, P-E-T-A, People for the Ethical Treatment of Animals, empombadíssima ONG que, em nome dos direitos dos animais, diz horrores das pessoas que comem carne, usam casacos de pele ou vão ao circo, está sendo processada pela matança de milhares de gatos e cachorros. Funcionários da organização recolheram os bichos em depósitos públicos, dizendo que iam arranjar famílias para adotá-los. O pessoal dos depósitos nem pensou em duvidar dos agentes de uma instituição famosa e politicamente correta. Dias depois, os homens da PETA foram surpreendidos jogando os cadáveres de 14.400 animais num terreno baldio em sacos de lixo. Leia a história completa em www.petakillsanimal.com. Também, nesse momento, os remanescentes do Khmer Vermelho, a organização genocida liderada pelo famigerado Pol Pot, estão sendo julgados por um tribunal em Phnom Penh, Camboja, depois de tudo o que a bondosa ONU fez para livrá-los de tão desumano constrangimento. Esses terroristas chegaram ao poder com a ajuda de milhões de jovens militantes americanos e europeus que, manipulados por uma rede de organizações esquerdistas e um exército de popstars das artes e letras, marcharam pela paz nos anos 60 sob lindos pretextos idealistas e humanitários, forçando os Estados Unidos a desistir de uma guerra vitoriosa, sair do Vietnã do Sul e deixar o caminho livre para que os comunistas armados pela China invadissem esse país e o vizinho Camboja. Resultado final do massacre: 3 milhões de civis mortos, mais de 3 vezes o total das vítimas da guerra. Leia a história completa em Triumph Forsaken, A Guerra do Vietnã, 1954 a 1965, de Mark Moyar, M-O-Y-A-R. O paralelo entre a matança de animais e a de seres humanos não é fortuito. Em ambos os casos, um discurso atraente, condensado em slogans de grande impacto repetidos ad nauseam pela mídia, recobriu com o manto do prestígio moral uma gangue de sociopatas assassinos, criminalizando os que se opunham a seus planos macabros e transformando cidadãos inocentes em cúmplices daquilo que existe de pior no mundo. O fundo ideológico nas duas ocasiões é o mesmo: a inversão revolucionária dos sentimentos morais, a imposição do mal em nome do bem. Educado nos princípios do relativismo que entrou na moda quando eu era adolescente, embora os adolescentes de hoje acreditem ser os primeiros a tomar conhecimento dele, demorei muito para descobrir por experiência e tive enorme dificuldade de admitir que no mundo há pessoas muito boas e pessoas muito más, separadas por um abismo irredutível. Hoje em dia, quem quer que proclame em voz alta a existência dessa diferença, que salta aos olhos na vida diária, é imediatamente acusado de maniqueísmo. Mas isso não é senão uma inversão a mais, pois o maniqueísmo historicamente consiste em equalizar o bem e o mal como princípios, neutralizando a diferença de valor que os separa. E eu não sou covarde bastante para me abster de dizer as coisas como as vejo, só por medo de uma rotulação pejorativa cuja falsidade já se revela na própria semântica do termo. Mais doloroso ainda, porém, foi descobrir que todos os mestres pensadores e líderes políticos que encarnavam os ideais pomposamente alardeados pela militância intelectual esquerdista, todos, sem exceção, pertenciam inequivocadamente à segunda categoria. Quem quer que estude as vidas de cada um deles descobrirá que Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Sade, Karl Marx, Tolstói, Bertolt Brecht, Lenin, Stalin, Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse-tung, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Max Horkheimer, Theodor Adorno, George Lucas, Antônio Gramsci, Lilian Hellman, Michel Foucault, Louis Althusser, Norman Mailer, Noam Chomsky e tutti quanti foram indivíduos sádicos, obsessivamente mentirosos, aproveitadores, cínicos, vaidosos até a demência, desprovidos de qualquer sentimento moral superior e de qualquer boa intenção, por mais mínima que fosse, exceto talvez no sentido de usar as palavras mais nobres para nomear os atos mais torpes.
Muitos cometeram assassinatos pessoalmente sem jamais demonstrar remorso. Outros foram estupradores ou exploradores de mulheres, opressores vis de seus empregados, agressores de suas esposas e filhos. Outros orgulhosamente pedófilos. Em suma, o panteão dos ídolos do esquerdismo universal era uma galeria de deformidades morais de fazer inveja à lista de vilões da literatura universal. De fato, não se encontrará entre os personagens de Shakespeare, Balzac, Dostoiévski e demais clássicos nenhum que se compare em malícia e crueldade a um Stalin, a um Hitler ou a um Mao Tse-tung. Um dos motivos da crise permanente do gênero romance no século XX foi precisamente o fato de que a maldade real ultrapassou a imaginação dos ficcionistas. Em contrapartida, os representantes das correntes opostas conservadoras ou reacionárias, conforme fui descobrindo com ainda mais surpresa, eram quase invariavelmente seres humanos de alta qualidade moral, atestada não só na idoneidade do seu trabalho intelectual, onde nada se encontrará das fraudes monstruosas perpetradas por um Voltaire, um Diderot ou um Karl Marx, mas também nas circunstâncias do cotidiano e nos testes mais rigorosos da existência. Dificilmente se encontrará algum capítulo vergonhoso na biografia de Pascal, de Limes, de Bossuet, de Donoso Cortés, de Joseph de Maistre, não sei como é que se pronuncia, M-A-I-S-T-R-E, de John Henry Newman, de Edmund Burke, de Vladimir Soloviev, de Nikolai Berdyaev, de Alexis de Tocqueville, de Edmund Russell, de Ludwig von Mises, de Benjamin Disraeli, de Russell Kirk, de Xavier Zubiri, de Louis Lavelle, de Garrigou Lagrange, não sei como se pronuncia, tem muitos nomes aqui difíceis, Joseph Marechal, de Victor Frankl, de Marcel Descourte, não sei, C-O-R-T-E, e de tantos outros. Ao contrário, essas vidas transbordavam de exemplos de grandeza, generosidade, coragem e humildade. E mesmo aqueles que reconhecidamente pecaram, como Dostoiévski, Winston Churchill, Charles de Gaulle, Ronald Reagan ou Maurice Barrès, jamais ostentaram orgulho disso como um Rousseau ou um Brecht, B-R-E-C-H-T, nem muito menos trataram de encobrir suas vergonhas com uma engenhosa teia de mentiras autolisonjeiras, como o fizeram Voltaire e Diderot. Para levar a comparação até suas últimas consequências, até os mais notórios ditadores reacionários, Franco, Salazar e Pinochet, com todos os crimes políticos que cometeram, mantiveram em suas vidas pessoais um padrão de moralidade incomparavelmente mais elevado que o dos tiranos revolucionários. Pelo menos não mandavam matar seus mais próximos amigos e companheiros de luta como Stalin, Hitler e Fidel Castro, nem estupravam garotas menores de idade como o faziam Mao Tse-tung. Por favor, não me entendam mal. Há, é claro, um bom número de patifes entre os escritores e sobretudo os políticos de direita, e os descobriremos facilmente se alargarmos o espectro em exame para abranger os de médio e pequeno porte. Mas numa comparação entre os personagens maximamente influentes dos dois campos, não é possível deixar de notar a superioridade moral dos direitistas e a ausência completa de um só tipo moralmente bom entre os esquerdistas. São todos maus, sem exceção. À medida que fui acumulando leituras e o conhecimento das biografias dos autores lidos, não tive mais como escapar da conclusão. Era impossível que o estofo moral desses dois grupos não se refletisse de algum modo nas suas ideias. Ideias, afinal, não são formas platônicas pairando em abstrato na eternidade. São atos da inteligência humana, são reações de pessoas de carne e osso a situações concretas e são também expressões de seus desejos, temores e ambições. Havia, por outro lado, o teste evangélico, os frutos. As ideias dos grandes gurus revolucionários não tinham produzido por toda parte senão devastação e morte em proporções jamais vistas ao longo de toda a história anterior e nem de longe comparáveis a qualquer malefício que pudesse algum dia ter resultado das ideias conservadoras. Só a Revolução Francesa matou em um ano 10 vezes mais gente do que a Inquisição Espanhola em 4 séculos. Feitas as contas, e argumentando, até mesmo excluindo o nazismo da tradição revolucionária, a que inequivocadamente pertence, os regimes inspirados nas ideias desses gurus superaram em número absoluto de vítimas não só o total dos morticínios anteriormente ocorridos em todas as civilizações conhecidas, mas também as taxas de óbitos registradas em todas as epidemias, terremotos e furacões do século XX. Mesmo considerado só do ponto de vista quantitativo, o ideal revolucionário, enfim, foi o maior flagelo que já se abateu sobre a espécie humana. Mesmo que olhássemos os pensadores reacionários só pelo mal que possam ter provocado voluntário ou involuntariamente, seus feitos no conjunto não poderiam jamais competir nem de longe com essa leitura cósmica do sangrento e do macabro que é o currículum vitae dos mestres da revolução. Vitae. V-I-T-A-E. Se ideias nascidas de almas disformes proliferaram em consequências nefastas, seria absolutamente imbecil teimar em vez nisso um mero acúmulo de coincidências que teria de ser ele próprio a coincidência das coincidências, o mais inexplicável mistério da história humana.
É claro que não tem sentido refutar ideias alegando a má qualidade humana de seus autores. Elas têm de ser examinadas em si mesmas e submetidas ao teste de realidade, não da moral. Mas também não tem sentido confundir o exame crítico da consistência e da veracidade fatídica das ideias com a compreensão do seu significado histórico, do papel que exerce no desenrolar dos acontecimentos. Neste último caso, a simples afirmação em si mesma óbvia de que as más intenções de homens perversos produzem, geralmente, efeitos malignos, é amplamente confirmado pelos exemplos citados, e essa confirmação pouco ou nada tem a ver, logicamente, com o problema de se essas intenções se realizaram por meio de erros filosóficos, científicos ou de verdades colocadas a serviço do mal. Dito de outro modo, a condenação radical que as obras desses homens merecem, desde o ponto de vista moral, é independente da crítica lógica da veracidade ou falsidade parcial ou total das suas teorias, e esta é independente daquela. Estou avisando isso porque sei que infalivelmente aparecerão os espertinhos de sempre, alegando que estou refutando teorias por meio de argumento ad hominem, alegação que passa longe do assunto que estou discutindo aqui. Mas, por outro lado, tudo isso não quer dizer que, fora de qualquer intenção de julgamento moral, aquelas ideias já não tenham sido bastante examinadas desde o ponto de vista lógico crítico, nem que tenham se saído muito bem no exame. Teorias como o contrato social de Rousseau e a mais-valia de Marx, a consciência possível de Lukács, a personalidade autoritária de Max Horkheim, etc., já viraram poeira atômica no laboratório crítico e hoje só sobrevivem como capítulos exemplares na história da pseudociência universal. Não é preciso nenhum argumento ad hominem para dar cabo do que já está morto. O que é quase inevitável é que a visão de tamanha miséria intelectual somada à baixeza moral das intenções e à natureza catastrófica dos efeitos acabe por suscitar a pergunta: como foi possível que ideias tão inconsistentes, tão maldosas e tão desastradas tenham adquirido a autoridade moral de que ainda desfrutam nos setores nominalmente mais cultos da população? A resposta é longa e só posso aqui fornecê-la em abreviatura. A origem do fenômeno remonta à mutação do senso histórico, sobrevinda por ocasião das revoluções messiânicas das quais falei no artigo anterior. Até então, a estrutura do tempo histórico era geralmente compreendida no Ocidente, segundo a distinção agostiniana das duas cidades. Para Agostinho, só a história espiritual da humanidade, a história da criação, da queda e da redenção, tinha verdadeira unidade de sentido. Esse sentido, porém, se realizava no juízo final, num supratempo localizado para além da história material. O nexo unificador da história estava na meta-história. Por baixo da narrativa espiritual, porém, desenrolava-se a história social, política e econômica da humanidade. Essa história adquiria algum sentido na medida em que se articulava, ainda que de maneira ambígua e problemática, com a história da redenção. Mas considerada em si mesma e isoladamente, não tinha forma, unidade nem sentido. Era a sucessão caótica dos impérios e das castas, dos esforços e derrotas, dos sofrimentos e desvarios da humanidade na sua luta interminável pelo pão, pelo abrigo, pela segurança e, sobretudo, pelo poder. Essa ausência de unidade é um fato empiricamente comprovável. Civilizações inteiras nasceram, cresceram e morreram sem ter qualquer contato entre si, deixando vestígios que só vieram a ser desenterrados depois de milênios, saltando sobre muitas civilizações e culturas intermediárias. Ademais, a continuidade histórica não acompanha automaticamente a sucessão biológica das gerações. Depende da transmissão cultural, que é tênue em si mesma e frequentemente interrompida pelas guerras, pelas invasões, pelas catástrofes naturais e pelo simples esquecimento. O fio da história puramente humana não é contínuo, é escondido pela morte. Escandido, eu acho que é errado aqui. Daí que até hoje todas as tentativas de filosofia da história ambicionando reunir numa visão unificada e no sentido de totalidade o conjunto da experiência humana na Terra tenham falhado miseravelmente. Chega a ser tragicômico que o reconhecimento desse fracasso na segunda metade do século XX tenha provocado tanto estupor e desespero. Agostinho, no século V, já havia demonstrado que toda visão totalizante da história material está condenada de antemão, no mínimo, porque a história ainda não acabou e ninguém de dentro dela pode enxergá-la como um todo ou fechá-la no esquema lógico acabado. Cada novo fim da história anunciado orgulhosamente pelos filósofos é só mais um capítulo da história que prossegue e o desmente. De tudo o que estudei a respeito, a conclusão é inevitável. Agostinho tinha uma visão muito mais realista do processo histórico do que Vico, Hegel, Karl Marx, Comte e tutti quanti. Se descontarmos algumas obras mais recentes que beberam abundantemente em Agostinho, por exemplo, as de Christopher Dawson e Eric Wegelin, A Cidade de Deus ainda é o melhor livro de filosofia da história. Aconteceu que entre os séculos XIV e XVII, o surgimento dos impérios nacionais rompeu o equilíbrio medieval e espalhou por toda parte a ambição dos ganhos fáceis, a corrupção, a imoralidade, as guerras, o banditismo e a desordem. Desesperados e imbuídos do que lhes parecia a melhor das intenções, vários monges, pregadores e teólogos acharam que estava na hora de acabar com a bagunça e implantar à força o reino de Deus na terra. Notem que a própria igreja nunca tivera ambição tão alta, limitando-se a cultivar os jardins da cidade de Deus no meio da confusão e do sofrimento da cidade dos homens, dando a Deus o que era de Deus e no máximo fornecendo alguma ajudinha espiritual a César para que cuidasse do que era de César.
A separação dos poderes entre igreja e império foi a base mesmo do consenso medieval, que se esboroou no instante em que cada pequeno César quis ter seu próprio império e até sua própria igreja. Em resposta ao desmoronamento da ordem cristã, a ambição de muitos líderes e pensadores de novos reinos... A ambição de muitos líderes e pensadores religiosos subiu ainda mais alto que a dos Césares. Acima do emaranhado de novos reinos, devia erguer-se no prazo mais breve possível o reino mundial de Cristo, a nova ordem mundial, expressão que remonta a um desses reformadores radicais, o pedagogo João Amos Comenius, 1592 a 1670. Entre eles havia sábios e loucos, santos e criminosos, organizadores geniais e desorganizadores furibundos. No conjunto sua ação consistiu em tomar nas próprias mãos o chicote da justiça divina e tentar apressar o juízo final. E tão longe estava o mundo da perfeição a que aspiravam, que não viram outro meio de alcançar o seu ideal num prazo aceitável, senão pela violência. E por uma anarquia ainda mais completa do que aquela contra a qual reagiam. A reforma luterana, sobrevindo no rastro dessa avalanche, foi no fim das contas o contra-movimento que deteve a revolução e permitiu que o cristianismo sobrevivesse em algumas das áreas onde ameaçava reduzir-se, com 4 séculos de antecedência, a uma espécie de teologia da libertação, com padres enfurecidos pregando a revolução permanente e a matança geral dos ricos. Mas por toda a parte em torno, as sementes da revolta continuaram germinando, condensando-se em novas formulações ideológicas e espolcando aqui e ali em morticínios ocasionais até que viesse a explosão maior de 1789 na França. Toda essa formidável sucessão de efeitos políticos e sociais, no entanto, foi nada em comparação com a marca indelével que o advento do messianismo deixou na imaginação e na cultura dos povos europeus. Num relance, o eixo vertical da história tinha virado de cabeça para baixo. A transfiguração geral do mundo, o advento do reino da justiça, que a Bíblia e Agostinho situavam no supratempo espiritual para além da história, tinha sido puxado para dentro da história, tornando-se na imaginação dos revolucionários o capítulo seguinte na sucessão dos tempos a ser produzido à força pela ação social e política. Mas o fim dos tempos, reduzindo-se a uma fração de tempo... reduzindo-se a uma fração do tempo destinada a passar e desaparecer como qualquer outra conservável pelo conteúdo ideal que a esperança revolucionária nele projetava o prestígio da eternidade. Era como se aquele fragmento especial do tempo estivesse destinado a congelar-se, a ser arrebatado para além do mundo da geração e da corrupção, como um quadro que fixasse para sempre a imagem do instante. A eternidade enquanto tal, presença simultânea de todos os momentos, como a definia Boécio, a eternidade que abarcava o tempo e da qual, segundo Agostinho, o tempo constituía a imagem móvel, desaparecera da imaginação ocidental, substituída pela aspiração impossível do instante perpétuo cristalizado no ar. Essa mudança foi uma ruptura total e radical da cultura europeia com a estrutura do tempo, o que vale dizer, com a estrutura da realidade. Precisamente na época em que o progresso das ciências naturais começava a fornecer observações e mediações mais precisas dos dados materiais em torno, a inteligência se tornava incapaz de articulá-los com a ordem do real. Daí o contraste patético entre a qualidade crescente da investigação científica e a proliferação de filosofias pueris, montadas em cima de contradições e impossibilidades patentes, e tão pretensiosas nas suas ambições quanto ingênuas e desprovidas do menor senso crítico ao lançar os alicerces de barro de suas construções supostamente eternas. O mito do instante perpétuo está por baixo da paz eterna de Kant, do fim da história de Hegel, da democracia plebiscitária de Rousseau, da lei dos 3 estados de Comte, da ideologia cientificista materialista do progresso e, é claro, da teoria marxista da história como luta de classes destinada a desembocar no esplendor do milênio proletário. Mas estar por baixo significa estar invisível. Nenhuma dessas concepções filosóficas examina criticamente o instante perpétuo. Se o examinasse, veria que era uma bobagem sem par. Ele não é o conteúdo dessas filosofias. É a premissa inquestionada e intocável em cima da qual se erguem inconscientes da sua presença como castelos construídos sobre um buraco sem fundo. Assim, toda a vivência moderna do tempo histórico foi determinada pela autoridade onipresente e invisível de um ilogismo cretino, protegido ao mesmo tempo pelo manto sacral da sua ordem religiosa. O mito do apocalipse intratemporal ganhava ainda mais força por se tornar, através das ideologias do progresso e da revolução, um instrumento por excelência para destruir a religião estabelecida. Substituída a eternidade pela imagem hipnótica do instante perpétuo, na mesma medida, Deus e o juízo final já não podiam ser concebidos senão através da expectativa messiânica da justiça social a ser implantada no mundo por meio de um genocídio sistemático. Foi assim que a ideologia dos mais descarados e brutais se elevou às alturas, não digo de uma religião, mas da própria autoridade divina. Essa mudança afetou tão profundamente a imaginação ocidental que nem a própria religião escapou da sua influência. A confusão entre eternidade e instante perpétuo, paramentada como teologia da história, perpassa todo o pensamento católico que levou ao Concílio Vaticano II e, através dele, agindo desde dentro, em parceria com os inimigos de fora, destruiu o que pôde da autoridade da Igreja. Hoje em dia, bilhões de pessoas no mundo, independentemente de suas crenças e ideologias, já não podem conceber o bem, senão sob a forma de uma sociedade futura, o pecado, senão como oposição ao advento dessa sociedade, a eternidade, senão como algum tipo de justiça social. As concepções variam a ser alcançadas no instante perpétuo do século seguinte, do milênio seguinte, ou sabe-se lá quando. Como, porém, os instantes passam e o futuro jamais chega, porque continua o futuro
por definição, ninguém pode olhar para trás e confessar os pecados e crimes hediondos que cometeu para alcançá-lo. O culto invisível do instante perpétuo não apenas absolve por decreto tácito as matanças, os genocídios, o horror e a desumanidade dos regimes revolucionários, mas dá a todos os ativistas do mundo a licença para continuar oprimindo e matando indefinidamente, sempre em nome de lindezas hipotéticas de um futuro impossível. Essa é a força intrinsecamente anti-humana e diabólica que faz as multidões servirem ao mal em nome do bem.